Bom dia, irmãos. Gostaríamos de compartilhar um texto das Escrituras aqui, a título de devocional. Hoje pela manhã estava meditando nesse texto de Êxodo, fazendo minha leitura anual, que sempre eu faço assim por livro. Comecei com Gênesis, mas aí eu estou lendo outras partes das Escrituras, né? E aí a gente faz um revezamento de leitura durante o ano, até concluir a leitura anual. Estava lendo hoje, se nós observamos em Êxodo capítulo 33, diz: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Muito bem, irmãos. Estava dando uma olhada aqui nesse capítulo, em capítulos anteriores, nós observamos, irmãos, a vida de Moisés, a vida de Josué. Entendo muito bem que esses homens foram o que foram, porque a graça de Deus maravilhosamente operou na vida deles. Tanto que mais na frente, nesse mesmo texto, você vai observar que Deus diz a Moisés que ele achou graça aos olhos de Deus. Mas me chama a atenção, irmãos, o texto, que não foi por acaso que esses homens foram conhecidos como grandes homens de Deus. Nós podemos observar homens disciplinados, homens desejosos de coração viver para agradar a Deus. Nós observamos Moisés desde a sua chamada, né? Em que ele deixou o Egito, deixou a filiação da filha de Faraó. Ele poderia ser um bem-sucedido, né? Humanamente falando, ele podia desfrutar dos prazeres transitórios, mas ele preferiu, segundo Hebreus, sofrer com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Então nós observamos que para se chegar a esse ponto de ter grande intimidade com Deus, ao ponto de Deus falar face a face com ele, é claro que nós entendemos pelo contexto, Deus disse: olha, ninguém pode contemplar a minha face e viver. Nós entendemos aqui que falar face a face é porque Deus falava com ele, ele ouvia e ele também falava com Deus. Como também hoje, Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta 3,18, ele diz: nós com os rostos desvendados contemplamos como por espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória. Ele faz exatamente, Paulo faz uso exatamente de passagens de Êxodo, em que Moisés tem acesso à presença e ele contemplando a glória do Senhor, e seu rosto mudava, era transformado, e o povo observava exatamente isso. Então, meus amados irmãos, gostaria de poder refletir na vida desses homens, poder olhar para a vida desses homens e entender que eles não chegaram onde chegaram por acaso, né? Foram os homens que tiveram grandes intimidades com Deus. Como também hoje, irmãos, nós também devemos ter intimidades com Deus. Depois vamos continuar o estudo no capítulo 15 do Evangelho de João, mas ali Jesus falando com seus discípulos, ele disse: olha, não me chamo servos, mas ele chamou eles de amigo, porque tinha intimidade, né, com eles, ele falava com eles, e Jesus também podia ouvir eles. Então nós observamos aqui, Josué foi outro grande homem de Deus, e quando chegou o tempo, né, que Moisés precisou partir para a glória, Moisés ficou preocupado em relação a quem ficaria à frente do povo. E Deus imediatamente apontou, disse: olha, tem aí alguém que está sempre com você, alguém que está comprometido também com a mesma causa que você está comprometido. Se você observar, Moisés subiu para receber a lei, 40 dias lá no monte, e Josué não ficou com o povo, não. Josué ficou num lugar, eu creio, intermediário, esperando a volta de Moisés. Aqui nós observamos mais uma vez, diz que ele não se afastava, não se apartava da tenda. Então estava sempre próximo a Moisés, sempre disposto a servir, sempre disposto a ajudar, sempre disposto exatamente a agradar a Deus, assim como aquela pessoa que estava ali
na frente dele, eu não vou nem dizer esse senhor dele, está entendendo? Mas alguém que ele respeitava a hierarquia, aquele que estava à frente do povo de Deus naquele contexto era Moisés, e depois passou para Josué. Então, irmãos, fica grande lição, certo? Não foi de graça ou não foi por acaso, mas foi pela graça de Deus que esses homens foram o que foram. Mas se você observar a vida desses homens individualmente, nos textos sagrados, é claro, nunca perdendo o foco de Deus, porque eles foram o que foram, porque Deus realmente operou neles e por meio deles. Assim também, irmãos, jamais poderemos chegar, como Jesus diz no capítulo 15 do Evangelho de João, sem ele nada podemos fazer. Então, eles foram o que foram esses grandes homens de Deus, porque Deus operou neles e por meio dele, a graça de Deus agindo e operando na vida deles. Também, irmãos, não será diferente conosco, mas não isenta de maneira nenhuma a nossa responsabilidade de buscar o conhecimento de Deus, de investir tempo na oração e estar sempre disposto, né, a contribuir para a causa do Evangelho. Estamos vivendo dias difíceis e podemos observar tantas e tantas interrogações, podemos ver grandes crises aí na frente e vamos estar inseridos dentro desse contexto, mas devemos sempre lembrar de que Deus é nosso Deus e Ele há de suprir em Cristo Jesus cada um de nossas necessidades. Agora, nunca deixando, irmãos, de ser disciplinados com respeito à nossa fidelidade a Ele. Olha, Deus não é menino não, certo? Deus não é menino. Deus é Deus, Deus é soberano e nunca devemos esquecer que Ele é amor, mas também Ele é justiça. Ok? Então, esses homens foram contemplados pela graça de Deus porque foram homens que tiveram completamente seus corações voltados para Deus. Então, é tempo, meus amados irmãos, de buscarmos a Deus, é tempo de sermos disciplinados. Nós não estamos na igreja, não estamos reunidos em um tempo, é muito fácil e simples, né? Ser santo na igreja, afinal de contas estamos ali no meio de santos, estamos ali ouvindo a palavra de Deus, mas devemos, irmãos, ser santo, porque somos santos posicionalmente, devemos viver em santidade em qualquer lugar onde possamos estar. Então, quero sempre lembrar aos irmãos que nosso compromisso maior é com Deus. Então, lembra desses grandes homens de Deus, eles estão alistados nas Escrituras como tal, e não foi por acaso, porque eles creram em Deus, eles creram na palavra de Deus, eles viveram para Deus, e Deus honrou e abençoou maravilhosamente a vida deles, como ele disse a Josué, que onde Josué estivesse, ele estaria com ele, estaria ajudando, estaria maravilhosamente abençoando a vida dele. Mas não foi por acaso. Só lembra do livro, disse a Josué, lembra do livro que Moisés, o Senhor, escreveu? Então, olha, a medida nesse livro, de dia e de noite. E aí, ele seria bem sucedido onde quer que Deus quisesse que ele estivesse. Também para nós, Tiago diz, né? Aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, promessa de Deus. Agora, olhe que a promessa não é para qualquer um, é para aquele que considera atentamente na palavra de Deus, aquele que é fiel. Esse negócio de reconhecer pecado, eu estou pecando, mas não agir, não demonstrar fruto de arrependimento, reparando o seu erro, confessando o seu pecado e reparando o seu erro, agindo de uma maneira diferente, olha, isso não é arrependimento, não. Isso é apenas remorso. Então, sejamos grandes homens de Deus, certo? No presente. Essa nação, o mundo, está precisando de grandes homens de Deus agora. Esse é o momento, certo? Que Deus maravilhosamente abençoe as nossas vidas.